Bom dia, gente. Ou boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver o vídeo. Para dar continuidade, para a gente finalizar o Evangelho de Marcos. Então, essa é a parte falada, explicar, quer dizer, comentada, né? Comentada. Eu gosto de falar comentada, ok? Então, hoje é Marcos 12, a primeira parte. Nós vamos ler e vamos comentar. Eu tenho 2 canais no YouTube. Um que eu tô colocando vídeo comentado e o outro que é só leitura. O canal que é só de leitura é Eclésia Católica de Cristo. E quem puder se inscrevam lá. Então começa assim. Começou a falar-lhes, eu acho que é falar-lhes, em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre, depois disso arrendou-a a alguns vinhateiros, lavadouros de uva, e partiu de viagem. Então aqui o Senhor Jesus está explicando sobre a responsabilidade que Deus deu do povo pregar o Evangelho. Gente, eu tô numa praça, tem barulho aqui, pessoal conversando, ok? Pois é. E aqui diz que ele... O que ele fez? Ele plantou a vinha. A vinha quem plantou foi ele. Okay? Foi ele que plantou a vinha, que representa Deus. Okay? E ele deixou umas pessoas tomando conta daquela vinha, que ali naquele momento era o rei de Israel, quer dizer, na realidade não era nem Israel, era Jerusalém, né? Porque naquela época não tinha esse estado de Israel que nós conhecemos. Então ali tinha um rei, tinha os sacerdotes, os líderes religiosos. Então eles eram os vinhateiros. O Senhor que plantou a vinha representa Deus que escolheu Jerusalém. Ok? Jerusalém é a vinha do Senhor. Aí, no tempo oportuno enviou um servo. Esse servo aqui são por exemplo, João. Ok? No tempo oportuno enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Então João ele veio pregando arrependimento, né? Eles, porém, o agarraram, espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Então, João Batista não levou nada. Mataram ele. Um exemplo, João Batista, mas pode ser outros profetas também, ok? Enviou-lhe de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e os insultaram. Então, aqui fala de todos os profetas que verdadeiramente eram profetas honestos de Deus. Até chegar João Batista, né? Depois de João Batista venceu Jesus. Enviou ainda um outro e a esse mataram. Esse último aqui é João Batista. Teve outros profetas também que eles mataram. Mas esse último aqui, quer ver? Vamos ver,
Enviou ainda outro e a esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram uns, mataram os outros. Então, teve muitos profetas do Senhor que sofreram muito, que bateram neles, ok? Mataram eles. E aqui diz assim: restava-lhes ainda alguém, o filho amado. Só tinha um filho amado. Todo servo administrador que era enviado ali, os agricultores daquela plantação de uva matavam. A plantação de uva é em Jerusalém, e os que matavam os profetas eram os governadores, tanto religiosos quanto de um governo humano mesmo. Restava-lhes ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Gente, eu sou dono da vinha, eu plantei, eu deixei eles colhendo, eu vou pagar eles por isso. Mas a vinha é minha, a semente é minha. Eles só ficaram cuidando. Mas aqueles que estavam cuidando da vinha não queriam dar nada para Deus. Ok? Aqui o versículo 7. Então ele mandou o filho achando que o filho dele ia ser respeitado. Aqui o versículo 7 fala assim: aqueles vinhateiros ou agricultores, ok? Da plantação de uva, porém disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matemo-lo, e a herança será nossa. Este é o herdeiro. Jerusalém é de Cristo. É do Messias de Nazaré. Mas nós não vamos dar Jerusalém para ele, nós vamos matar ele. Que foi o que aconteceu com o Senhor Jesus, ok, gente? E agarraram e mataram-no e o lançaram fora da vinha. Lançaram fora de Jerusalém, ok? Que fará o dono da vinha, ou Deus, o Eterno, Hashem? Que fará o dono da vinha, da plantação de uvas? O que fará? Virá e destruirá os vinhateiros, os agricultores, e dará a vinha a outros. Ok? Então, o evangelho foi dado aos gentios. Por quê? Porque os agricultores mataram até o filho do dono da plantação de uva, que essa plantação de uva aqui representa Jerusalém. Então eles mataram até o filho do dono da plantação. Ele falou assim: não vou mais trabalhar com vocês, não. Eu não quero mais vocês como administradores. Agora eu vou pegar a minha vinha e vou pôr na mão de outros. Então, por isso que o evangelho foi colocado na mão dos gentios. Antioquia foi um dos lugares maiores que abraçou o evangelho. A Grécia abraçou o evangelho. Roma abraçou o evangelho. E hoje as pessoas ficam xingando. Hoje ficam dizendo que é falso evangelho. Porque o Pai tomou deles e deu para os outros. Não adianta falar que é falso. O evangelho foi pregado pelos gentios ao mundo. Ok? O evangelho era pregado ali para o próprio povo de Deus, mas eles rejeitaram. O que aconteceu? Foi para a mão de outro. Começou ali, nós sabemos que começou ali. Mas chegou uma hora que teve que sair de lá. Ok? E agarrando, mataram e lançaram fora da vinha. O Senhor Jesus, fizeram isso com ele, quando crucificou ele, ok? Quem fará o dono da vinha? Virá e destruirá o vinhateiro. O que foi o que aconteceu? A vinhateira aqui é Jerusalém, que foi destruída no ano 70 da era cristã. Ok? Vamos continuar. Não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Essa pedra é Cristo, gente. E foi em Cristo que a igreja foi edificada, gente. Que tem essa grande discussão em que Pedro é a pedra, Pedro é a pedra. Tem
Mas a pedra principal é Cristo. É Ele que é o pai da igreja. É Ele que é a pedra que a igreja foi construída. Se não fosse Cristo, não existia mais igreja hoje não. Ok? Vamos lá. Isto é a obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Isso aqui era uma parábola que ele estava contando e no final ele fala assim: isto é a obra do Senhor, de Adonai, e é a maravilha aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles mesmos. Olha aí. Eram os próprios judeus religiosos. Não estou falando do povo judeu, estou falando dos líderes religiosos, ok? Eles sabiam que estava falando deles. O que eles fizeram? Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles e deixando-o foram embora. E aqui uma lembrança. Quando foi que eles prenderam o Senhor Jesus? Foi à noite. Por quê? Porque o povo estava tudo dormindo. O Senhor Jesus falou: vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem. Então, durante o dia eles não prendiam o Senhor Jesus, porque a multidão estava seguindo o Senhor Jesus. Mas à noite, quando estava todo mundo dormindo, eles foram lá e prenderam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi porque precisava cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Vamos continuar a leitura? Enviaram-lhes então alguns dos fariseus e dos herodianos. Herodianos eram os políticos adoradores de Herodes, ok? Para enredá-lo ou para prender com algumas. Enredá-lo é assim, tipo, colocar à prova com alguma palavra, tá? Colocar o Senhor Jesus à prova. Eles queriam uma prova, eles iam anotando tudo só para condenar o Senhor Jesus. Eles não anotavam as boas obras que o Senhor Jesus fazia. Eles anotavam as palavras que o Senhor Jesus falar para ver se tinha alguma coisa ali para eles usarem contra o Senhor Jesus, ok? Vindo eles, disseram-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pela aparência. E vem toda aquela conversa que os religiosos têm, ok, gente? Mas ensinas de fato o caminho de Deus, do eterno, de Hashem. Se ele ensinava de fato o caminho de Hashem, por que eles não acreditaram nele? Viu só como eles eram hipócritas? É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não? Porque eles queriam colocar o Senhor Jesus contra os romanos. Era isso que eles queriam fazer, colocar o Senhor Jesus contra os romanos. Então eles foram lá e usou o nome de César, porque eles estavam fazendo de todo jeito para encontrar alguma coisa contra o Senhor Jesus, para condenar o Senhor Jesus. Ele, porém, conhecendo a sua hipocrisia, disse: por que me pondes à prova? Trazei-me um denário ou uma moeda para que eu veja, ou uma nota de R$1, de 10, de 100, não importa. Eles trouxeram e ele diz: de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: de César. Ok, de César. Então Jesus disse-lhe: o que é de César, devolver a César, e o que é de Deus, a Deus. E muitos se admiraram dele. Eles queriam que o Senhor Jesus falasse: não paga imposto a César, não. Era moeda naquela época, porque não tinha dinheiro em papel. Era moeda. Mas o Senhor Jesus falou: não, paga os impostos. Eles ficaram com mais raiva ainda, né? Porque eles queriam que o Senhor Jesus falasse que não era para pagar o imposto, sendo que o Senhor Jesus não precisava pagar imposto, porque o Senhor Jesus é o rei não paga imposto. E vamos lá. Então foram ante ele alguns saduceus, os quais diziam: olha, ali acabou a pergunta sobre o imposto, porque aí ficaram quietos. Quando o Senhor Jesus falou que eles ficaram quietos, arrumou outra coisa. Eles estavam sempre arrumando alguma coisa. Então foram ante ele alguns saduceus, os quais diziam não existir ressurreição, e o interrogam:
Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra, deixando a mulher sem filho, tomará ele a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Agora vê aquela outra história, porque agora eles queriam pegar o Senhor Jesus sobre a ressurreição, ok? Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, então eles veio querer pegar o Senhor Jesus nessa pergunta. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também morreu a mulher. Ok? E a gente continua isso aqui na próxima live. E é isso, gente. Nós precisamos conhecer o Evangelho, porque senão qualquer um vai vir por aí enganar vocês. Então, gente, mataram o filho do dono da agricultura. Mataram Jesus de Nazaré. Por isso que o Evangelho passou a ser pregado pelos gentios. E agora as pessoas ficam colocando defeito no Evangelho pregado pelos gentios, porque eles não admitem que foi tomado deles, porque eles mataram o Filho de Deus. Ok? Então esse Evangelho da graça é pregado pelos gentios. Começou sendo pregado por aqueles judeus crentes, mas com o passar do tempo passou para os gentios e está até hoje, vai ser até a volta de Cristo. Porque só o judeu Paulo, que entendeu que verdadeiramente era Evangelho pela graça. O judeu apóstolo Paulo entendeu que verdadeiramente era Evangelho pela graça, mas muitos por aí, até os dias de hoje, mesmo eles crendo que Jesus de Nazaré é o Messias, eles não entendem o Evangelho pela graça, a salvação em Cristo Jesus. Ok? Vos deixo na paz do Senhor. Até a próxima. Paz, shalom. Siga lá meu canal Eclésia Católica de Cristo. Amém.